Então, é muito importante que vocês tenham, no caso, uma base, né? Não somente uma base espiritual, mas como também uma base, principalmente aí, histórica, vamos dizer assim, não tão filosófica, mas mais histórica, podemos dizer assim, arqueológica também não, né? Mas vamos ter pontos aí aonde vocês vão se sentir Boa bem. noite a todos. Boa noite, Álvaro. Obrigado por entrar falando. Vai dar tudo certo. Aí, o que acontece? O que é importante? A gente ter uma base, né? Para que a gente não seja levado, como disse certo apóstolo, por qualquer vento de doutrina, né? Por qualquer tipo de achismo, né? Isso tem que ser quebrado na vida do cristão, né? Daquele que anseia a verdade, né? É claro que certos pontos pode haver divergências, né? Pontos de opinião, conceitos, pensamentos, tá? Ok. Mas o que se trata de doutrina, de base da igreja e tudo mais, isso a gente não tem como discutir. E realmente, para a estrutura da Bíblia, pesquisar, olhar, ver o contexto, saber para que época foi falada, para que época não foi falada, e assim por diante. Tá? Então, isso é muito importante. Tá? Passando outro ponto, um parâmetro sobre a igreja, no geral, de hoje, ela está muito distante do que era a igreja dos apóstolos ali de Atos, né? Capítulo número 2. Então, para isso, a gente vai fazer uma viagem aí, tanto da pessoa de Cristo, quanto também do nascimento aí, né, da gênese da igreja, ou seja, o princípio da igreja, como é que foi isso, e assim por diante, tá? Então, hoje a nossa aula inicial, ela vai falar muito sobre Cristo, a sua pessoa, né? Cristo é um mito? Cristo realmente existiu? A Bíblia, ela é suficiente para dar enredo à história de Jesus? Será que ela pode, só ela pode ser a base de tudo? Então a gente vai entender isso aí melhor, tá? Deixa eu pedir uma coisa para vocês. Concentrem-se nos seus microfones aí. Se quiser abrir para fazer uma pergunta, pode. Só cuidado para não deixar ele aberto, tá? Isso eu falo tanto para sua privacidade, certo? De que alguns sons podem vir a todos ouvir, como também para que você não atrapalhe os seus colegas, tá bom? Vamos lá. Então, quem está com a câmera aberta, vocês me ouvem bem? Faz um sinal aí. Beleza, show de bola. Vamos para cima, então. Deixa eu tirar aqui o WhatsApp do online, senão eu vou ficar perturbando aqui, tá? Vamos lá. Compartilhar. Espera aí. Suelen está entrando. Carlos Arlete está entrando. Foi. Agora foi. Está aparecendo aí na tela para vocês, tá, né? Tá. Perfeito. Vamos lá.
Esse material ele faz parte de um curso, tá? Que é dado dentro do Talmudim Center. Então, esse material, a gente vai estudar como é que ele vai passar para vocês, porque ele também faz parte de um outro curso que vocês vão ter em breve aí. Mas a pedido do pastor Leandro e da pastora Noíse, a gente vai já dar essa prévia aí para vocês. Informo novamente tomar cuidado com o microfone, tá bom? Vamos lá. Deixa eu ver se está todo mundo direitinho. Tá todo mundo aí. Tem um Galaxy Tab aí. Vamos lá. Ok. Historiador é um profeta voltado de costas. Isso é uma frase aí que a gente possa só refletir, tá? Ok, vamos lá. Igreja primitiva ou dos apóstolos, tá? O estudo desenvolvido nessas páginas aponta diretamente para a vida de Jesus, como é conhecido no meio ocidental. Um homem que, durante o período em que esteve aqui nessa terra, mais propriamente na Palestina antiga, criou inúmeras possibilidades de se interpretar o Deus Supremo em sua magnitude. Cristo, ou Christos, tá? Tem alguém ainda com o microfone aberto aí, deixa eu ver quem é. É o Gans. Ativou o mudo. Ok. Cristo ou Christos, né? Aí no grego, até mesmo Yeshua em hebraico, já mostra pela universalidade de seu próprio nome a influência que sua trajetória marcou na história da humanidade. Seus feitos, segundo o relato dos evangelhos, o fato comprovado de sua existência. O que se tem, né, de mais completo a respeito de Jesus e Yeshua está inserido na Bíblia, mais precisamente no conhecido Novo Testamento, ou Nova Aliança, começando por Mateus e os demais evangelhos, passando pelas cartas de Paulo, Pedro, Tiago, Judas e a carta aos Hebreus. Nestes documentos é possível encontrar seus vestígios e sua história sendo narrada de maneira singular, apontando sempre para o passado, presente e também para o futuro, tá? Vamos lá. Tudo que envolve a pessoa de Cristo nos evangelhos aponta para reconstituições, fatos reais, grande pesquisa. Sendo assim, não é satisfatório a Bíblia como base para conclusões tão profundas acerca de um homem do primeiro século, ou seja, precisamos de mais enredo. Para tanto, busca-se por fora, nos anais da história, subterfúgios para uma melhor compreensão deste homem Jesus de Nazaré. E o que se encontra é surpreendente. Jesus era judeu, tá? Nascido em Belém, seguidor do judaísmo, tá? Que isso fique aí bem claro para você. E grande conhecedor da Torá. A Torá é o livro que os judeus têm como base, tá bom? Como base. Todos os seus ensinos estão presos ao que se tinha como base em todo judeu, firmado não somente ao estudo sistemático da Torá, mas também ao Talmud, ok? O Talmud, para que você possa entender aí, deixa eu dar como é que se diz? Uma clareada aí para você. O Talmud é um escrito que foi desenvolvido pelos sábios judeus desde a época em que eles ficaram cativos na Babilônia, tá? Começou lá naquele período e foi até depois aí de 200 depois de Cristo. Então, a gente costuma dizer que é a Torá oral, a gente costuma dizer que é o estudo oral da própria Bíblia, tá? O conceito aí do judaísmo. Então, o Talmud, ele tem ele tem inúmeros contextos que ajudam a entender melhor a Bíblia, tá? Tanto historicamente como até mesmo, vamos dizer assim, conseguir, vamos dizer assim, interpretar melhor
o texto, a escritura, o que eles querem dizer e assim por diante, tá? Então, Cristo, por ele ser um homem do primeiro século, então ele estava justamente no período onde fervilhava esse tipo de estudo, esse tipo de contexto. Quando você vê Jesus ali, né, com os sábios perto do templo, ainda novinho, pequenininho, um menino para a adolescência, é justamente ali que ele também está tendo todo tipo de interação, tá bom? Porque você não pode, nós não podemos, vamos dizer assim, nós não podemos, não vou falar só você, como se fosse você, né? Nós não podemos, deixa eu jogar aqui para mim, nós não podemos ignorar o fato de que Cristo participou de todo o processo de uma criança normal, natural, certo? Que vivia na Palestina. A gente não pode ignorar isso. A gente não pode dizer que Cristo porque senão, o que vai acontecer? Nós vamos parecer os gnósticos. Os gnósticos entendiam Cristo quase como um espectro, quase como se fosse um fantasma, alguém que talvez nem tocasse os seus pés no chão, flutuava andando. Pra você ter uma ideia, tá? Ou seja, ele era de carne e osso. Então, ele estava aqui, veio, nasceu de mulher, como diz os apóstolos, na Carta dos Apóstolos, né? E ele era um homem, tá? Então, ele teve toda a instrução que qualquer criança da sua época teve, tá? Então, qual era a instrução base deles? Torá, 5 primeiros livros de Moisés, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Essa era a Bíblia que Jesus tinha à mão, tá? O Novo Testamento sequer sonhava em existir, ok? E, a priori, lá na igreja primitiva, nem era tanto a vontade de se desenvolver um Novo Testamento. Isso só foi acontecer em 300 para lá, depois de Cristo, quando começou a acontecer muito problema com algumas seitas, que começou a gerar problema para o cristianismo. Então, aí se desenvolveu um conjunto de livros, tá? Que se tornou o Novo Testamento. Só para você entender mais ou menos aí. Então, o que Cristo tinha à mão? Ele tinha a Torá como base, vou mostrar aqui para você. Ele tinha a Torá como base, isso aqui é uma Torá, né? Que é escrito em hebraico, tá? Tá? Então, ele tinha a Torá como base e ele tinha o quê? O Talmud, que é a compilação desses livros todos aí que eu te falei, que a gente chama de Torá oral, vamos dizer assim, que é a interpretação dessa Torá em alguns conceitos, tá bom? Então, era isso que ele tinha à mão. Como ele era judeu, qual era a religião predominante naquela época? No meio deles, o judaísmo. Então, Cristo não tinha para onde ir. Ele foi criado dentro do povo de Israel. Então, ele era israelita, né? Seguia o judaísmo, né? Fazia toda a questão religiosa voltada para o judaísmo. Algumas linhas de raciocínio encaram que Cristo provavelmente teve uma linha com os essênios. Aí eu vou te explicar. Existiam pelo menos 3 grupos fortes no ensino, né, naquela época, vamos dizer assim, que eram como se fossem partidos, ou vamos dizer assim, denominações, tá? Dentro do judaísmo, para você ficar melhor, para você entender melhor. Você não tem a batista aí, não tem a presbiteriana, não tem vamos dizer, a Nova Vida, a pentecostal lá, como é que é o nome? Assembleia de Deus, não tem isso aí e tal? Então, isso existia dentro do judaísmo. Quem eram? Os saduceus, os fariseus e também os essênios. E ainda tinha um grupo, mas esse grupo era mais radical, chamado de zelotes. O grupo mais radical aí, tá? Que queriam tudo na mão mesmo, na marra, né? Queriam vencer na mão. Nesse período, o que a gente tem que entender bem? O que a gente tem que entender bem? Cristo, nesse período, todas as crianças da sua idade, elas eram inseridas num contexto farisaico. Como assim? Os fariseus, eles eram responsáveis pela educação das crianças, do ensino da Torá no meio das esquinas, no meio de escolas, no meio de sinagoga, sempre foi o modelo farisaico. Ou seja, eles tinham uma proeminência forte dentro do contexto do povo, certo? Então, eles eram a base. Ok.
Se você pesquisa sobre judaísmo, alguma coisa assim que você já deve ter visto na TV, ou lá o Muro de Jerusalém, onde ficam os judeus lá, assim, o tempo todo, tal, você já deve ter visto isso na televisão, ou em algum vídeo. O que se restou de judaísmo do primeiro século foi o modelo farisaico. Os saduceus desapareceram, os essênios também desapareceram. Então, o que se tem hoje é um modelo farisaico do período de Cristo, tá bom? Então, Cristo ele foi introduzido pelo farisaísmo, porém, quando ele aparece no período, depois que ele some com 12 anos, não é isso? E ele volta já com 30, quando ele desaparece desse período e retorna, possivelmente ele passou bastante tempo com os essênios, ok? E isso, numa outra oportunidade, você vai entender melhor. Por que você vai entender melhor? Porque justamente os essênios tinham métodos de ação que Cristo adotou muitas vezes dentro dos evangelhos. Então, quando a gente fala de estudar a pessoa de Cristo, que a gente chama, dentro de teologia, o Jesus histórico, nós precisamos saber dessas coisas mínimas para poder entender o período que Jesus aparece, entender o período do início da sua pregação e por que ele foi tão perseguido naquela época. Ou seja, você tem um panorama completo. Então, você passa a ler os evangelhos de uma maneira mais ampla, mais completa, tá? Então, isso você tem que, pelo menos ainda que a gente está fazendo aqui um resumão, né, daquela época, do primeiro século, é só para você ter um entendimento disso, tá? Então, o que se tem que ser deletado, assim, se tivesse uma tecla para deletar da sua cabeça? É que Jesus não era francês, Jesus não era árabe, Jesus não era, sei lá, da Mongólia, Jesus não era chinês, Jesus não era brasileiro, Jesus nasceu na Palestina e seguia o judaísmo, ok? Perfeito. O que isso nos ajuda? A entender o contexto da época e o que ele veio trazer de boas novas do seu pai, o Deus eterno, a quem ele também servia. Tá? Que isso fique bem claro. Ele tinha um Deus a quem ele se prostrava. Ele tinha um Deus a quem ele orava. Ele tinha um Deus a quem ele buscava. Quem era esse Deus? É o que você conheceu na Trindade, num tempo atrás, Pai, Filho, tá? Terceiro, agora não nos interessa falar, mas Pai e Filho. Ou seja, então, ele tinha alguém acima dele. E ele, dentro do contexto messiânico, sempre foi chamado de filho de Davi, sempre foi chamado de filho de Deus. Então, ou seja, ele tinha alguém a quem ele servia, tá? Vamos voltar lá para os nossos slides, para você entender. Vamos lá. Jesus era judeu, nascido em Belém, seguidor do judaísmo e grande conhecedor da Torá, voltando a repetir aqui. Todos os seus ensinos estão presos aos que se tinha como base em todo judeu, firmado não somente ao estudo sistemático da Torá, mas também ao Talmud, já lemos isso. Sua forma de se relacionar com líderes, até mesmo no Sinédrio, como Nicodemos, no decorrer da sua história de vida, ou José de Arimateia, demonstrava seu nível intelectual em relação ao estudo rabínico. Ou seja, esses homens que nós citamos, Nicodemos e José de Arimateia, eram homens que pertenciam ao Sinédrio, que era a corte mais poderosa. Imagina o STF que tem no Brasil, né, que não vou entrar em detalhes, mas imagina o STF que tem no Brasil, imagina o STF na Palestina na época. Era essa, o Sinédrio. Então, Jesus tinha contato com esses homens. Nicodemos, José de Arimateia, demonstrava seu nível intelectual em relação ao estudo rabínico. Um grande exemplo temos no Evangelho de Lucas, quando Jesus cita o livro de Isaías. Tá? Vamos lá. Abra comigo aí Lucas 4, versículo 16 ao versículo 21. Lucas 4, versículo 16 ao 21. Eu vou ler aqui, mas é bom que você tenha a sua Bíblia aberta aí, para você entender o que a gente está falando, tá? Você está sem Bíblia na mão, você pegue sua Bíblia aqui da tela. Então, vamos lá. Lucas 4, 16 ao 21. 16 ao 21. Vou começar a ler aqui, para adiantar o nosso enredo aqui. Vamos lá? Enquanto você vai pegando aí, eu vou lendo aqui, a gente vai tratando. Lucas 4, 16 ao 21. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado
na sinagoga. Esses detalhes do texto você tem que pegar. Olha aí, ó. Entrou num sábado na sinagoga. Então, está mostrando claramente que Jesus seguia o quê? O judaísmo. Seguia o quê? O padrão de religião judaica. Segundo o seu costume, ou seja, o que lhe era natural, levantou-se para ler. Então, deram o livro do profeta Isaías e, abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu a evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, a pregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente, sentou-se. Todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhe: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Vamos lá. Qual é o livro que Jesus deu? O livro de Isaías. Então ele tem à mão o quê? A Torá, ele tem os profetas, né, que eram livros já existentes, ele tem também o Talmud. Mas o que ele tem à mão principalmente aí dentro da sinagoga? A leitura da Torá. Agora vamos entender isso, porque agora, de uma base histórica, você vai entender qual o contexto de Jesus nisso aí. Vamos lá. O Evangelho de Lucas relata o momento em que Jesus chega à sinagoga em um fatídico dia de sábado e narra o livro de Isaías, ok? Olhando este fato superficialmente, a leitura torna-se simplória e sem a devida importância de quem é Jesus naquele momento na sinagoga entre os seus irmãos. No entanto, ao observar que o dia de sábado é marcado até o dia de hoje pela leitura da Torá pela comunidade, porém o que se segue é um tipo de liturgia bem detalhada e organizada, tá? Vou te mostrar aqui agora. Vamos lá. Deixa eu interromper aqui para você entender para você entender melhor, né? Eu vou pegar uma Torá aqui para você entender. Vamos lá. Pegar a leitura aqui básica que tem, né? Que é estudado toda semana. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu marcar aqui. Eu vou me perder. Bereshit. Eu vou pegar a primeira leitura que a gente tem da Torá, que é Bereshit. Ó, dá uma olhada aqui, ó. Você tá vendo aí, ó, Bereshit, Gênesis. Quem tá com o vídeo aberto, faz um sinal se tá vendo aí. Perfeito? Ok, você tá vendo. A gente começa a leitura quando? A gente começa a leitura desse primeiro ponto. Um exemplo que eu estou dando. Se estiver em outra porção da semana, como tem vários livros, tem uns 5 livros aqui, pode ser em outra leitura. Mas nessa primeira leitura, a gente começa no final do sábado até o final do domingo. Conta-se uma leitura. Agora, dá uma olhada aqui, ó. Tá vendo o nome aí, segundo? Estão vendo aí? Preto aí, em pretinho? Ok. Esse nome segundo continua a leitura da Torá durante o outro dia seguinte. Aí vamos lá, ó. Passei aqui algumas coisas, olha aqui o terceiro. Tá vendo aqui? Terceiro dia de leitura. Terceira porção da semana. Aí nós vamos e lemos o terceiro ponto. Aí passando aqui, ó, 1, 2, 3, ó, lemos o quarto dia de leitura. Tá vendo aí? E assim vai. Sendo que quando chega no sábado, lá na sinagoga, no estudo na sinagoga, todos se reúnem, né? Existe o líder local, que é como se fosse um pastor para você, e ele começa o quê? A ensinar, né? Quer dizer, começa a leitura total dessas 7 divisões da semana, desde que se começou lá no sábado à noite da outra semana. Então, começa ali a leitura uma por uma, e cada um é chamado dentro da comunidade, é escolhido alguém para ler. Então, vamos dizer, ó, hoje o Roy ele vai ler a primeira que a gente chama de aliá. Ele vai ler a primeira aliá.
o Gemerson valia a segunda, o Álvaro valia a terceira, a Suelen valia a quarta, a Lívia valia a quinta, né? A Miriam valia a sexta. E aí, quando chegava na sexta, terminava, a gente tinha o sétimo, que a gente costuma chamar, aqui, ó, sétimo, tá vendo? De maftir. O que é o maftir? Aqui, ó, maftir. Ele lê a sétima e lê também o quê? Um pedaço da Haftará, que é uma leitura dos profetas. Então, quando Jesus foi chamado para ler ali em Lucas e Isaías, você está começando a entender o que eu estou falando? Ele não era qualquer um da leitura, entendeu? Porque o maftir, ele tinha que ser alguém já mais instruído dentro da Torá. Então, quando Jesus é chamado, ele dá o livro do profeta Isaías para ler, naquela porção em si, ele está lendo justamente uma leitura que aponta para ele. Mas o que eu quero que você entenda é que existe uma organização. Não é? Jesus não simplesmente entrou na sinagoga porque o texto não dá detalhes. Aí é que entra o estudo histórico que a gente está falando, aí que entra entender a época para você poder discernir o que está acontecendo. Ou seja, ele entra, participa com todo mundo da leitura da Torá. Tem o 1, tem o 2, tem o 3, tem o 4, tem o 5, tem o 6, tem o 7, aí alguém chega. Jesus, vem. Lê aí a 7ª porção da semana e lê também o profeta Isaías. Então, é por isso que Lucas, que é um detalhista, Lucas é um dos evangelhos mais detalhados, indica para ele, então, escreve, então, que Jesus leu a porção do profeta Isaías. Isso é para você entender cada vez mais que Jesus praticava tudo direitinho, tintim por tintim. Ele não foi um revolucionário. Ele não veio botar fogo na fogueira. Não. Ele veio trazer o conceito tintim por tintim. Certinho, tá? Só para você ter essa ideia. Vamos lá. Continuando aqui dentro do nosso slide. Tá aparecendo aí para você? Tá, né? Olha aí. Aí nós temos algumas opiniões de alguns historiadores aí. Foi Moisés quem estabeleceu que se deveria ler uma paraxá. Paraxá é porção, tá? Da Torá nas manhãs de sábado e trechos pertencentes à paraxá. Seguinte, durante o serviço matinal nas segundas e quintas-feiras. O escriba Esdra, que aí está Esdra, tá? Que é cerca de 356 a.C., incluiu a leitura destes mesmos trechos também no serviço de sábado à noite. Ok? Serviço de sábado à noite. Vamos lá. A Torá. Existem diversas opiniões quanto à primeira data que se adotou o costume de ler a Haftará, que é o que eu te expliquei, que é a leitura do profeta. Alguns rabinos supõem que se iniciou imediatamente depois da clausura do livro dos profetas, ou seja, quando se encerrou a leitura do livro dos profetas. O rabino Abu Dahan remota este costume ao tempo das perseguições sob o reinado de Antíoco Epifânio IV, ou seja, por volta de 168, 165 antes de Cristo. Então, se é antes de Cristo, isso já vinha sendo cumprido. Cristo só cumpriu um protocolo de leitura, ok? Que proibiu a leitura da Torá, mas era indiferente aos livros dos profetas, que considerava livros de moral em geral. A leitura da Haftará ficou assim para sempre, mesmo quando não era mais proibida, tá? Então, continua essa leitura. Portanto, quando Jesus discursa na sinagoga, ele era o próprio maftir, recitando a Haftará, ou seja, ele era o próprio escolhido para recitar o profeta. A demonstração clara que sua conduta era similar à de todos, seu discurso eloquente, sua maneira profunda, acaba fazendo dele um rabi por excelência. O que se segue nesse estudo acerca de Jesus é a demonstração que tudo, tá? Que tudo existente na Torá era o que o povo judeu daquela época tinha como livro sagrado. Não existia Novo Testamento, apenas a Torá. E Jesus apontava diretamente para ela, quando o assunto era ele mesmo, demonstrando que a Torá tinha um compromisso em mostrar ao mundo o Messias aguardado. Então, a Torá apontava para quem? Para Yeshua.
Os profetas apontavam para quem? Para Yeshua. Então, quando ele é chamado para ler o livro de Lucas, ele cumprindo o protocolo normal dentro da religião que ele seguia, ele lê sobre ele mesmo, ele fala sobre ele mesmo. Por isso que ele diz, hoje se cumpre essa parte da Escritura. Né? Ou seja, falando dele. Continuando. Jesus o judeu. Jesus de Nazaré não quebra princípios relacionados à sua cultura e religião, mas, pelo contrário, procura exercer sua vida de maneira a não dar margem para aqueles que um dia iriam tentar se opor aos seus ensinos. Naquela época, Jerusalém era recheada de grandes sábios e eruditos nomes. Nós temos, naquela época, nomes como os rabinos Eliel e Yohanan ben Zakkai, estavam entre eles. Eles tinham duas grandes escolas, uns mais radicais, ou seja, mais radicais quando eu falo mais conservadores ao extremo, e outros menos conservadores. Seria como se fosse, sei lá, nos dias de hoje, vamos falar de denominação aqui, seria como os batistas e aquele pessoal que como é? Deus é amor. Então, seria mais ou menos isso. Uma linha mais dura, uma linha mais flexível, tá bom? Isso é para você entender a nível de igreja o que eu estou falando. O primeiro século na Palestina era caracterizado pela paixão às competições em arenas e estádios, mas, apesar de tudo, os judeus não misturavam sua fé, daí a proteção excessiva da Torá, como citado na Mishnah. Mishnah é uma outra literatura também judaica que deu origem ao Talmud, ok? Tá aí. Moisés recebeu a lei no Sinai e a entregou a Josué. Josué aos mais velhos, os mais velhos aos profetas. Os profetas entregaram aos homens da grande sinagoga. Esses homens da grande sinagoga, pessoal, foram Esdras, Neemias, aqueles homens que restauraram, tá, Israel, dentro do contexto de reconstruir os muros de Jerusalém, reconstruir Jerusalém para que o povo pudesse voltar. Esses são os considerados da grande assembleia. Eles disseram 3 coisas. Olha o que eles disseram. Reflitam antes de julgar. Eduquem muitos discípulos e construam uma cerca em volta da lei, ou em volta da palavra, ou em volta da Torá. Ou seja, 3 pontos. Reflitam antes de julgar, eduquem muitos discípulos e construam uma cerca em volta da lei. É a partir daí que nasce quem? Os essênios, os fariseus e os saduceus. Ok? Continuando. No episódio da cura de um leproso de maneira milagrosa, registrada no Evangelho de Mateus, Jesus manda o indivíduo ir ao sacerdote fazer a oferenda necessária do templo. Se Jesus não cumprisse a lei da época, se ele não cumprisse o judaísmo, ele não precisaria fazer isso. Olha o que ele diz, Mateus 8,4. Disse-lhe então Jesus, olha, não o digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote, que era a autoridade religiosa, certo? E a fazer a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Ou seja, essa pessoa curada poderia sair dizendo por aí que foi curada por Jesus, mas Jesus a incita a ir cumprir a lei. Estas exposições são encontradas claramente e validam ainda mais o compromisso de Cristo com a Torá e todas as tradições do seu povo. A lei de Moisés está viva no discurso do mestre, demonstrando sua inteira preocupação em transmitir aquilo que está na Torá. Por quê? Vamos pensar, pessoal. Vamos pensar. Deixa eu voltar para mim aqui. Vamos raciocinar. Quem aguardava o Messias? Eram os gentios? A gente fala gentios para você entender quem não era judeu. A gente tem outro nome que chama Goi. Mas eram os gentios? Quem aguardava Jesus? Vamos lá. Os franceses, os árabes, os alemães, os chineses, os japoneses. Quem aguardava o Messias? Os judeus, certo? Quem eram os profetas que falavam de um Messias? Os profetas do Antigo Testamento. Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Osés, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. Todos que estavam dentro da Taná, dentro da Escritura, certo? Então, todos esses profetas eram o quê? Do povo judeu. Então, quem aguardava o Messias? Era o povo judeu. Quando Yeshua vem, nesse período aí, ele vem para cumprir uma palavra. E qual era a palavra? Justamente a questão dos profetas. E aí, o que ele faz? Ele não... E como ele
nasceu, foi criado, educado dentro da religião judaica, ele vem trazer o quê? Veja bem, ele vem trazer a Torá como ela era realmente. Como assim? Na época de Moisés, a Torá era diferente. O estudo da Bíblia era diferente, certo? Era um estudo mais de quê? De intimidade, de pai para filho. Era um conceito mais espiritual, mais profundo. E no período que Jesus aparece, tu vê em alguns textos que ele diz até o seguinte: vocês são cegos que guiam cegos. Ou seja, ele está percebendo que está totalmente diferente da época de Moisés. Por quê? É claro, ele era o Messias. Ele veio trazer o conceito verdadeiro. Ele veio trazer a salvação. Tá? E para quem Jesus veio trazer isso? Para quem? Para os judeus. Esqueçam que ele veio trazer isso para os gentios. Não veio. Os textos são claros sobre isso. Dizem, aí sim, aí nós vamos ver. O apóstolo Paulo diz o seguinte, que aqueles que eram para entender as boas novas de Cristo o rejeitaram, então passou para os gentios. Ou seja, então, a priori, o que vai acontecer? A palavra, ela era para o povo de Israel se arrepender. Ela era para o povo de Israel o quê? Voltar atrás dos seus erros. Ela era para o povo de Israel olhar de uma outra maneira, e não como eles estavam olhando. Só que o que acontece com eles? Eles não viram dessa maneira. Pelo contrário, eles julgaram Jesus, correto? E aí o que acontece? Esse leque é aberto. E aí quem tem a oportunidade? Toda a humanidade de alcançar a salvação. Estão conseguindo entender aí? Quem está com o vídeo aberto faz assim. Se não, faz assim. Está entendendo? Ok. Então, primeiramente, aqui dentro desse contexto, Jesus veio trazer as boas novas para quem? Veio trazer as boas novas para os judeus. Certo? Olha o que ele diz. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, né? Batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando todos a guardar. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele diz isso. Aí ele diz assim, pregai primeiramente em Jerusalém, não é isso? Judéia e Samaria. Quem morava nessa região? Os israelitas. Então, o evangelho veio primeiro para eles. Depois eles rejeitam, e aí, então, atinge os gentios. Isso é bom você entender, porque isso vai começar a acontecer, sabe só quando? Sabe quando o primeiro gentio se converte? Atos, capítulo de número 10, que vai ser o centurião Cornélio, tá? É um romano. Então, até então, os gentios não tinham ainda alcançado o evangelho, tá? Mas isso vai ser ótimo. Por quê? Porque depois vai alcançar toda a humanidade. E aí você vai ver que até hoje você está aqui e recebeu esse evangelho porque esse leque foi aberto, tá? Essa oportunidade foi aberta. Então, atingiu a todos, tá? Mas a filha do Gemerson, que está ali do lado dele, ainda novinha, tem que conhecer onde ela nasceu, vamos dizer, religiosamente, certo? Ela tem que crescer sabendo quando é que essa oportunidade a alcançou. Quando é que essa... Por exemplo, é o que a gente leu. A pior coisa do mundo, por exemplo, de uma nação, é não saber o que é a sua história. A pior coisa de um povo é não saber a sua história. A pior coisa para alguém é falar e não ter base de nada. Não saber nada. Ou seja, ela fala do que os outros falam. Ela fala do que ela ouve, né? Não, eu tenho base. Eu sei de onde eu vim. Eu sei de onde eu surgi. Eu sei de onde começou tudo. Eu não estou perdido aí. Tá bom? Essa é a ideia. Então, você precisa ter isso. Vamos lá. Continuando aqui nos slides, para a gente não se perder tanto. É possível constatar isso em discursos como os que estão registrados em Lucas. Olha aí, Lucas 16, 17. É mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei, Jesus falando. E até mesmo em Mateus ele diz assim, ó, não penseis que vim revogar a lei aos profetas. Olha o que ele diz, não vim para revogar, vim para cumprir. O que ele veio cumprir?
ele veio cumprir tudo que se falava acerca dele mesmo. Certo? Ele veio cumprir. Tem muita gente aí que distorce esse texto dizendo que ele veio cumprir, acabou a lei, acabou tudo. Ah, então tá bom. Então pode matar, então pode roubar, então pode fazer desobedecer pai e mãe. Não, isso são conceitos que estão dentro da lei. Cristo, ele vem cumprir a lei, ele vem estabelecer a lei, né? Porque ele é a palavra viva. Ele é a palavra viva. Continuando. Portanto, Cristo tinha uma vida voltada ao cumprimento dos mandamentos da religião judaica. Com tamanha devoção, se dedicava àquilo que era voltado ao ensino rabínico da época, a ponto de mais à frente ser considerado um próprio rabi. O que é rabi? É um mestre. Revolucionando, assim, o pensamento da maior religião monoteísta existente. Ok. Quando Jesus aparece no cenário público entre 26 e 29 depois de Cristo, segundo o cálculo dos historiadores, isso é um cálculo sempre em história, a não ser que haja um documento descrito com data, se há possibilidade de data, tá, pessoal? Então, assim, dizer, em 560 e pouco antes de Cristo aconteceu isso. É possivelmente em 560 e pouco antes de Cristo aconteceu isso. Existe algum documento histórico da época? Não. Existe alguma tábua escrita, data certinha? Não. Existe. Então, não tem como se afirmar datas certeiras. Então, às vezes se perde 3 anos, 2 anos, às vezes se perde 50 anos, às vezes se perde 40 anos, e aí por aí vai. Tá? Mas que dentro de história isso é totalmente aceitável. Tá? Então, vamos lá. Segundo o cálculo dos historiadores, após sua adolescência e juventude, ele se mostra um mestre maduro em suas convicções e defesas acerca da Torá, da Bíblia, e daquilo que realmente o seu pai, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, queria como modelo de convívio e relacionamento com ele. O próprio fato da palavra pai traz essa conotação nos evangelhos, mais aproximação como de um filho ao seu pai. A maneira como a Torá está sendo ensinada por alguns da época está afastando as pessoas do verdadeiro sentido. Tais condutores são chamados por Cristo de cegos que guiam cegos, pois, na verdade, esses mestres querem prender o povo em um conjunto de regras que, aos poucos, tomaram o lugar da Torá e seus ensinos. Vemos exemplos disso quando Jesus ensina acerca de lavar as mãos e é indagado acerca deste ato. Mateus 15, versículo do 2 até o versículo 6. Vamos abrir lá em Mateus 15, pelo menos esse texto aí. Mateus 15, versículo 2 ao versículo 6. Mateus 15, do versículo 2 ao versículo 6. Olha o que é dito aí, pessoal. Olha o que é dito aí no texto. Acho que vocês já abriram. Por que transgride os teus discípulos a tradição dos anciãos? Olha só. Sublinha aí, tradição dos anciãos. Sublinha aí. Tradição dos anciãos. Sublinha aí. Tradição dos anciãos. Tá? Pois não lavam as mãos quando comem. Sublinha aí. Lavar as mãos. Ou passa uma caneta verdinha, ou faz alguma coisa assim. Ele, porém, lhe respondeu: por que transgredis vós também o mandamento de Deus? Por causa da vossa tradição. Sublinha aí, mandamento de Deus, o mandamento de Deus. Porque Deus ordenou: honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser a seu pai e sua mãe será punido de morte. Mas vós dizeis: se alguém disser ao seu pai ou sua mãe, é a oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará o seu pai ou sua mãe, e assim invalideis a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Então, para mim aqui de novo, deixa eu explicar esse texto aí de Mateus, que ele diz, imagina agora a gente, todo mundo reunido numa mesa, né, comendo, né, comendo ali, tal, aquela coisa bem legal. E, de repente, alguém diz assim, vem alguém do meio que está em volta e diz assim, você não é mestre? Aí vamos dizer que diga para o pastor Leandro, você não é mestre? Com o cabelo do Leandro dá até para a gente pensar que fosse Jesus. Aí vai passar, tu não és mestre? Então por que os teus discípulos, por que a Érica, por que o Anselmo Pfeiffer, né?
Por que os Roys, a Alessandra, o Gemerson não lavaram as mãos antes de comer? Por que eles não fizeram isso? Aí vamos lá, vamos entender. Existia na época, né? Na época antes de Jesus, foi desenvolvido o que a gente chama de tradição. O que é essa tradição? Lembra, pessoal, que o povo de Israel foi cativo na Babilônia, foi levado a cativeiro na Babilônia, né? Pelos babilônios, invadiram. Eu não conheço esse texto, eu não sei onde está essa história. Então, você lê depois, anota aí, Jeremias, capítulo de número 52. Jeremias 52. Você vai ler Jeremias 52, você vai entender o que aconteceu, né? O povo de Israel, na época, né, se voltou contra a Babilônia, e a Babilônia invadiu Israel, certo? O último território foi o território de Judá. Então, invadiu Judá e tomou tudo. Destruíram o templo, queimaram o templo. Tudo aquilo que era feito para Deus no templo foi completamente dizimado, tá? Roubaram os utensílios sagrados, tá? Tudo que havia dentro do templo. Destruíram tudo, certo? E o povo foi levado para onde? Foi levado da Palestina para a Babilônia, muito longe. Foi levado para a Mesopotâmia, muito longe, tá? Regiões diversas foram divididos. Na Acádia, foram divididos em regiões até mesmo dos medos. Quando a gente fala medos, era um povo. Foram levados para os persas, foram dispersos por todo canto. E aquela região ficou vaga. Poucos israelitas ficaram ali, poucos judeus ficaram ali, e a Babilônia trouxe outros povos para viver ali também. Ok? Estão entendendo até aí? Faço assim. Ok. O que vai acontecer, então, nesse período aí? O Esdras e o Neemias, lembra desses dois nomes? Esdras e Neemias? Dos livros? Esdras, Neemias, Esther, Jó, Salmos, Provérbios. Lembra? Esdras e Neemias. Esses dois livros não são só dados a nome, são nome de dois personagens, que dentro do original é um livro só. Esdras e Neemias é um livro só. Só que ele foi dividido para uma leitura melhor. Ok? Esdras e Neemias, eles conseguiram, de seus vamos dizer assim, de seus governantes da época, que não eram israelitas, mas sim persas, né? Eram os persas na época, era o Império Aquemenida. Calma que vai dar tudo certo. É muita informação? É muita informação, você tem que entender, calma. Que eram os persas na época, o que eles fazem? Os persas liberaram eles para voltar a Israel e reconstruir o templo, reconstruir Jerusalém e tudo mais. Você já deve ter lido aí no livro de Neemias. Se não leu, convido a ler Neemias, convido a ler Esdras. Eles voltaram do exílio e começaram a reconstruir. Como não existia templo, pessoal, como é que esse povo buscava a Deus lá na Babilônia, na Mesopotâmia, na Acádia, na Pérsia? Como é que eles buscavam a Deus se eles estavam longe da sua terra? Aí se criou o quê? Essa tradição. Que tradição? Que é a mesa da refeição toda sexta-feira às 18 horas, que é feita até hoje na casa do judeu, que a gente chama do Shabat. Se criou isso. O que se criou? Se criou uma tradição, ou seja, como se estivessem dentro do templo. Então, por exemplo, você sabia que dentro da noite de Shabat, ou na sexta-feira, o que eles faziam? Eles acendiam 2 velas, que representavam o quê? Representavam a menorá do templo. A comida à mesa, a carne, o pão, né? Representavam o quê? O pão, a mesa de pães. A carne, o sacrifício do altar de bronze. Antes de sentar à mesa, olha agora o curioso, tinha que se pegar uma caneca, até hoje é assim, se pega uma caneca com água, se enche, né? Uma caneca que a gente chama uma caneca que é separada exclusivamente para isso, não pode ser usada para nada, só para isso. E joga uma vez na mão, 2 vezes, 3 vezes numa mão, pega na outra mão, joga 1, 2, 3. Todos, antes de sentar à mesa, tem que jogar essa água na mão, certo? O que acontece com os discípulos de Jesus? Eles não passaram por esse ritual, que era uma tradição, para que eles pudessem lembrar do templo, só que agora já construído. Na época de Jesus, Herodes o Grande já havia restaurado o templo, então o serviço ao templo já estava funcionando normalmente.
Só que eles continuaram com essas tradições, então a discussão é essa. Por que seus discípulos não lavam as mãos antes de sentar à mesa? Está entendendo? Então, quando você não entende história, você não vai entender o que está tendo de discussão ali. Então, é uma discussão das tradições que, para eles, para os fariseus, ficou maior do que a Bíblia. Então, Jesus ali está falando disso. Ele está dizendo assim, a tradição de vocês é maior do que a lei, é maior do que a escritura. Cuidado! Não é que ela seja ruim, mas ela não pode superar a Bíblia. Tá? Então, essa é a discussão. Vamos voltar lá para o slide para você continuar entendendo. Então, aí a pergunta, ó, por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Então, assim, não estão quebrando. Aí Jesus pergunta, ó, por que transgredis vós também o mandamento de Deus? O que é maior? A Bíblia ou a tradição de vocês? A indagação do mestre e a pergunta feita pelos seus opositores demonstra claramente que havia algo reinando além da Torá no meio do povo, além da Bíblia. A tradição firmou estacas de maneira bem consistente, desde a época dos grandes reformadores da Grande Assembleia, Esdras e Neemias. Não é algo negativo que tais líderes realizaram, mas a tradição estava se tornando maior que a Bíblia, em alguns casos. E assim invalideis a palavra de Deus, a Torá, por causa da vossa tradição. Olha o que Justo Gonzalez, um grande teólogo na história do cristianismo, ele diz: portanto, devemos cuidar de não exagerar a oposição de Jesus e dos primeiros cristãos ao partido dos fariseus. De fato, quase todos eles estavam mais perto dos fariseus do que dos saduceus. A razão pela qual Jesus os critica não é, então, por terem sido maus judeus, mas em que seu afã em cumprir a lei, ao pé da letra, esqueciam-se, às vezes, dos seres humanos a quem a lei fora dada. Tá? Por isso que existe muita regra e muita discussão sobre quebrou a lei, quebrou ou não quebrou a lei, Jesus quebrou a lei. Será que Jesus curou no sábado? Jesus, por quê? Eles tinham tanto compromisso com essas tradições que eles criaram, que eles, às vezes, esqueciam que a Bíblia tinha sido dada ao ser humano. Tá? Vamos lá, pessoal? Então, nesse primeiro ponto aí, tá? Deu para assimilar um pouquinho do contexto aí, de entender quem era Cristo aí no primeiro século? Deu para entender? Alguém tem alguma pergunta agora para fazer sobre essa primeira parte? Por quê? Porque nós vamos entrar em parte histórica. Que parte histórica? Nós vamos ver se só a Bíblia falou de Jesus naquela época ou se encontrou algum outro documento histórico da época que falou sobre ele. Tá? Por quê? Se a gente ficar só com os evangelhos, alguém pode chegar assim para o João e falar assim: ô João, tá, mas a Bíblia, cara, eu não acredito tanto na Bíblia. Tá bom, então o que você acha desse conteúdo histórico aqui, ó, da época? Fala que Jesus existiu ou não? Ah, bom, aí você me pegou. E esse conteúdo histórico aqui? Então, nós temos aí pelo menos 3 conteúdos históricos que afirmam que Jesus existiu naquela época e que, para a gente que defende Yeshua como Messias, é primordial conhecer. Tá? Mas até aqui, deu para entender quem era Cristo? Deu para entender quem era ele no contexto da sua época? Qual religião ele seguia? Deu para entender que ele só tinha a mão como Bíblia. Era a Torá, os profetas, e também tinha a Torá oral já crescendo e nascendo, que era o Talmud. Deu para você entender isso? Ou ainda está difícil entender? Deu? Então, beleza. Como só vou considerar aqueles que estão com o vídeo aberto, porque os outros eu não sei se estão prestando atenção 100% na aula. Tá bom? Vamos lá. Ok. Passando dessa fase, vamos pegar mais um pedaço aqui, porque também é muita informação. Não adianta também querer jogar tudo dentro do teu cérebro, que não vai dar para computar. Tá bom? Vamos pegar aqui, ó. Fontes históricas. Conhecer as fontes históricas acerca da pessoa de Cristo é muito importante, pois nos leva a ampliar nossa análise acerca de quem realmente era o mestre e a importância e relevância para a sua época. Para tanto, separamos aqui
escritos antigos de historiadores, poetas e filósofos, que citaram o nome de Cristo ou simplesmente associaram com a religião cristã em sua época. Vamos ao primeiro, Flávio Joséfo. O historiador judeu Joséfo, de 37 até 100 a.C., ou seja, bem próximo da época de Cristo, filho de sacerdote, fariseu da família abastada, era comandante da Galiléia durante a guerra judaica contra Roma e depois foi preso pelos romanos. Ele profetizou que Vespasiano se tornaria imperador. E quando isso realmente concretizou-se, né, Vespasiano o libertou. Desde então, viveu protegido dos Flavianos em Roma, onde compôs seus escritos históricos e apologéticos. Surpreendentemente, ele não fala de Jesus em Guerra Judaica, isso é um dos seus livros, mas o menciona 2 vezes nas Antiguidades Judaicas. Sua História do Povo Judeu, redigida por volta de 93 d.C. Apenas a segunda dessas passagens provém dele com alguma certeza. A primeira, o chamado Testimonium Flaviano, é suspeita conter interpolações cristãs, ou pelo menos de ter sido elaborada. O Jesus Histórico, o livro de Jesus Histórico, página 84. Deixa eu te falar aqui algo aqui. Olha só. Esse historiador do primeiro século, chamado Flávio Joséfo, que viveu muito perto da época de Cristo, nos dá um grande indício de que Jesus existiu. Porque, em história, né, quando a gente estuda história, a gente tem que ver de onde vêm as fontes. Tá? Um exemplo, se eu falo algo, vamos dizer, agora, tá? Falei algo aqui, redigi algo, eu vi algo. O que eu vi? Eu vi que aqui no Rio de Janeiro, na Ilha do Governador, na Estrada do Galeão, passou uma luz fortíssima no céu e caiu no mar. E o mar fez um grande reboliço e algo aconteceu fortíssimo. Eu sou um historiador, eu escrevi naquela época. Beleza? Então, está ali o documento. Em 2078, vamos dizer que, sei lá, a Célia, certo? Viesse e comentasse algo que eu comentei. Ó, segundo Wagner, em 2022, uma luz muito forte passou na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro, e caiu dentro do mar e criou um grande reboliço total. Ok? Ó, uma segunda fonte. Porém, qual é a fonte mais exata? A minha ou da Célia em 2074? A minha. Certo? Dos 4 evangelhos que você tem, Mateus, Marcos, Lucas, João, qual é o mais antigo? Você sabe? É o livro de Marcos. Mateus, Marcos, Lucas, João. Qual é o de mais veracidade? O evangelho de Marcos. Você está conseguindo entender o que eu estou falando ou não? Ok. Então, em fontes históricas, segue o mesmo caminho. Flávio Joséfo é alguém da época do século em que Jesus foi. Nasceu, foi preso, julgado, morto e ressuscitou. Então, Flávio Joséfo está dentro desse período aí. Então, olha, veracidade boa, hein? Ok? Muito boa. Vamos lá. Continuando. A segunda citação de Flávio Joséfo segue da seguinte maneira. Aí, vamos lá. Nós temos 2 citações encontradas de Flávio Joséfo, ok? Sobre a pessoa de Cristo. Mas tem uma que os estudantes de história, os historiadores, ao lerem, ao relerem, ao estudar, ao pesquisar, questionam uma delas, pelo menos. Por quê? Porque um historiador de sua época, ainda mais judeu, não daria uma ênfase tão grande ao Cristo como se fosse uma figura poderosíssima. Porém, já a primeira citação de Flávio Joséfo parece ser fatídica, perfeita, ok? Entre linhas, mas dando a entender que existia um personagem naquela época chamado Jesus, ok? Então, vejam vocês mesmos a diferença. Não precisa só, vejam vocês mesmos a diferença, tá? Ou seja, de alguma maneira, esse texto parece ter sido mexido no decorrer da história. Vamos lá. Anano, um dos que nós falamos agora, era homem ousado e empreender, da seita dos saduceus, que, como dissemos, são os mais severos de todos os judeus e os mais rigorosos no julgamento. Ele aproveitou o tempo da morte de Festo e Albino, ainda não havia chegado, para reunir um conselho diante do qual fez comparecer Tiago, irmão de Jesus, chamado Cristo, e alguns outros. Acusou-os de terem desobedecido às leis e condenou ao apedrejamento.
esse ato desagradou muito de todos os habitantes de Jerusalém, que eram piedosos e tinham verdadeiro amor pela observância das nossas leis. Tá? Então, essa é a segunda citação de Flávio Joséfo, que segue da seguinte maneira. Ou seja, essa é uma citação que encaixa melhor com o contexto do que a gente está falando. Vamos lá. A primeira citação cria muitas controvérsias devido ao texto em relação à época vivida por Flávio Joséfo, ser judeu e nunca cristão. Portanto, a forma estaria muito cristianizada e não neutra. A citação dessa forma. Você já começa lendo aí, você já vê que tem que foge um pouco da época. Nesse mesmo tempo apareceu Jesus, que era um homem sábio. Se, todavia, devemos considerá-lo simplesmente como um homem. Tanto suas obras eram admiráveis. Ele ensinava os que tinham prazer em ser instruídos, certo? Na verdade, e foi seguindo não somente por muitos judeus, mas mesmo por muitos gentios. Ele era o Cristo. Os mais ilustres da nossa nação acusaram perante Pilatos e ele fê-lo crucificar. Os que haviam amado durante a vida não o abandonaram depois da morte. Ele lhes apareceu ressuscitado e vivo no terceiro dia, como os santos profetas o tinham predito, e que ele faria muitos outros milagres. É dele que os cristãos que vemos ainda hoje tiraram o seu nome. Tá? Então, essas são as duas citações. Essa primeira citação é a citação que nós temos em história como mais perfeita. E essa aqui teria sido mexida. Porém, essa primeira citação dele já aponta para a existência de Tiago, que era irmão de Jesus Cristo, ou seja, já aponta que existiu um Cristo, já aponta que existiu um Jesus, já aponta que existiu até mesmo um parente desse Jesus, que é o Tiago, seu irmão. Ok? Flávio Joséfo, então, período dele de 37 a 100 depois de Cristo. Vamos lá, fontes rabínicas. Temos no relato do Talmud, um documento do Talmud, que aponta para a pessoa de Cristo. Olha só, um documento judaico, tá, da época. Na véspera da festa de Páscoa, suspenderam o Yeshua. Esse Yeshua, em hebraico, está falando de Yeshua, Yoshua, Jesus. Ok? 40 dias antes gritou o arauto, ele será levado ao apedrejamento, porque praticou feitiçaria e porque seduziu Israel e o fez apóstata. Quem tem algo a dizer em sua defesa, que venha e diga. Como nada foi dito em sua defesa, ele foi pendurado na véspera de Páscoa. Bate ou não bate? Bate. Documento, fonte rabínica. Marabar Sarapion, tá? Segundo Jesus histórico, diz, assim como supostamente nos foi conservado um relato benevolente sobre Jesus pelo historiador Flávio Joséfo, também temos um filósofo pagão, Marabar Sarapion. Tanto no âmbito judeu como no pagão, as afirmações provavelmente mais antigas sobre Jesus, ou seja, ele é mais antigo que Flávio Joséfo, essa citação, hein, pessoal? Tá? Apresenta um tom positivo. Apenas mais tarde surgem as vozes contrárias. Curiosamente, o testemunho pagão mais antigo sobre Jesus, vou repetir, o documento mais antigo sobre Jesus é pouco conhecido, é um testemunho pagão, tá? Encontra-se numa carta pessoal do estoico sírio, que era uma escrita original de Samosata Marabar Sarapion, que escreveu desde uma prisão romana em lugar desconhecido ao filho Sarapion. Olha o que diz. O que temos nesse texto é algo extremamente fabuloso, pois mostra, de uma forma poética, a conexão com Cristo e seu tempo, e de como foi importante sua aparição, pois o mesmo é citado na carta como um grande sábio rei. Esta carta, segundo os estudiosos, é de 73 depois de Cristo. Veja a carta e analise. Olha aí, preste atenção na leitura. Está entre linhas, pessoal. Você tem que prestar atenção. Que lucraram os atenienses ao matar Sócrates? Pois foram punidos com fome e peste. O que lucraram os sâmios ao queimar Pitágoras, uma vez que todo o seu país foi enterrado em areia em um piscar de olhos? Certo? Olha agora. Ou o que lucraram os judeus com a execução de seu sábio rei?
já que a partir de então o reino lhes foi tirado. Olha agora, com justiça, Deus vingou esses 3 sábios. Os atenienses morreram de fome, e de fato isso ocorreu. Os sâmios foram cobertos pelo mar, e de fato isso ocorreu. Certo? Os judeus foram mortos e expulsos de seu país, vivendo dispersos por toda parte. Sócrates não está morto por causa de Platão, nem Pitágoras por causa da estátua de Hera. Tampouco o rei sábio por causa das novas leis que ele deu. Ou seja, o que nós concluímos aí? Que, dentro do contexto aí, poético do escritor, que escreveu sua carta ao seu filho, que Jesus seria esse rei sábio, que após ele ter sido morto, todos os judeus também foram expulsos de seu país, o que ocorreu em 70 depois de Cristo, com a destruição de Jerusalém pelos romanos. E que também aqui dizendo que tampouco o rei sábio, por causa das suas novas leis, ele desapareceu. O que nasceu depois que Jesus morreu? O cristianismo, que existe até hoje. Ok? Então, mais um fato histórico, período que nós temos aí, período de 73 depois de Cristo. Então, dessas 3 fontes históricas, Flávio José, temos também as fontes rabínicas, e agora temos Marabá Serapion. Todos eles dentro desse período aí, de 100 ali, depois de Cristo. Ou seja, fontes importantíssimas que afirmam que Cristo realmente existiu. Perfeito? Ok? Gente, vamos parar por aqui, porque é muita informação. Ok? E a gente, pegando aí esse contexto todo. Nossa próxima aula, nós continuaremos daqui para lá, certo? E aí sim, nós vamos entrar no nascimento da igreja, aí nós vamos entrar em pontos importantes. Mas nós precisamos, tá? Principalmente estudar de início quem era o fundador da igreja, certo? Quem era o fundador da igreja? Cristo. Então a gente precisou passar por esse processinho aí para você ver quem era Cristo, o que ele seguia, o que ele pregava, entrar nesse contexto histórico sobre esse Cristo, como ele existiu, como ele, né, como se realmente de fato só a Bíblia fala dele, ou algum documento histórico de época fala dele também, sim ou não, e fala, nós vimos aí 3 documentos históricos, certo? Flávio José, fontes rabínicas e Marabá Serapion, Talmud fala dele. Então, nós temos todo esse contexto para poder trazer um esqueleto, agora criando músculos e nervos e veias, que é a igreja, para depois a gente também atingir o corpo completo, sendo Cristo cabeça da igreja, certo? De como isso realmente veio acontecendo. Com base nisso e nessas informações, mais à frente, nós vamos entender o que o cristão de hoje, o que aquele que defende a igreja primitiva precisa cumprir. Quais eram as leis dos apóstolos, quais eram as observâncias dos apóstolos, certo? E por que a comunidade sem paredes cumpre festas, porque ela cumpre sábado, porque ela cumpre algumas diretrizes que são as bases da comunidade, mas que não são baseadas em achismos, em oi, 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 não, mas em bases históricas que validam verdadeiramente o cristianismo e as boas novas de Yeshua, o Mestre. Ok? Então, por hoje é só. Fique em paz. Que a graça de Yeshua esteja sobre a sua casa, sobre a sua família, e que Deus possa te abençoar de maneira poderosa. Ok? Amém. Obrigada, pessoal. Obrigada pelo